palavra de Deus em Mateus. Mateus 3. Nós estudamos já até o final de 2. Graças a Deus por essa chuva, né? E a gente viu que José pegou a família, foi para o Egito, por causa de uma revelação do Senhor. Ele se dispôs, ele obedeceu e ele teve a revelação. Aí a gente ficou nisso aqui, né? Disponibilidade, obediência, revelação. Lembram? Foi legal. Você estava aqui tudo? Não, pois é. Disponibilidade, obediência, revelação. E hoje a gente começa o capítulo 3, quando começa bem profundo, Claire, a se expor o reino de Deus, que é a partir de João Batista, que não é o João Evangelista. Só para quem não tem ciência exata disso aqui, você sabe quem é João Batista? Você sabe? Tá. Então nós vamos repetir aqui. João Batista era primo de Jesus. Ele era 6 meses mais velho que Jesus. João Batista é aquele que estava no ventre da sua mãe, Isabel, que já era coroa, idosa, e o seu pai já era idoso, mas conseguiram fazer o João Batista lá. E ela deu à luz já velha, o único filho. E ele foi prometido para ele vir antes de Jesus e preparar o caminho do Senhor. Não é? E Jesus, nós vamos ver muita coisa aqui, João também, você pode ler, essa voz que clama no deserto, nós vamos ver as características dele. Então, ele viveu muito pouco, possivelmente morreu no máximo com 31 anos, e Herodes arrancou a cabeça dele, porque ele falava a verdade. Os caras não suportavam ele, mas o povo gostava dele, porque ele falava a verdade. Esse é o João Batista. É o que batizava no Rio Jordão, um batismo de arrependimento. Lembra disso? Batismo de arrependimento. E tem o João Evangelista, que é o apóstolo João, que Jesus chamou para ser apóstolo. O João Evangelista era o João que deitava no colo de Jesus, no peito de Jesus, como queira, lá na ceia. E ele conversava tudo com Jesus, é chamado apóstolo do amor. Ele sempre foi mais ponderado, mais moderado, tipo assim, um Englishman, sabe assim? O João Batista era um Englishman, perto de Pedro, que era um Deutschman, né? Então, o João era um Englishman e o Pedrão era o alemãozão da turma, né? Falava tudo e regaçava tudo nele. Então esse João Evangelista não tem nada a ver com esse João Batista aqui que você vai ouvir agora, tá bom? Eu vou pedir o Saulinho para ler na minha versão, o 3, e pode ir até o final do parágrafo, né? Atenção, porque a chuva batendo, concentre-se nas palavras para você assimilar aí. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este reino é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Vieram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas
pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Vamos começar com o Saulinho aqui. Vocês podem fazer perguntas à vontade. Esse texto aqui é riquíssimo, tem muitas coisas para a gente compartilhar, mas não temos pressa. A gente vai somente até 9 horas e se não esgotarmos esse texto aqui, a gente continua nele quinta-feira que vem. Porque eu estava lendo, ele é riquíssimo, tem muita coisa e eu creio que muita gente vai ser edificada aqui. Então vamos lá, Saulinho, seu primeiro comentário aí, para a gente aguçar a sua mente e você perguntar para nós o que você quiser. Tá bom? Amém? Vamos lá então. Saulito vai começar a comentar e eu quero que você faça perguntas sobre as coisas que estão nesse texto aqui, por favor. Existe uma ousadia na proposta de João, talvez por isso a mensagem dele era tão dura, tão incomum na época, que era esse slogan de transforme a sua vida, muda a sua vida porque o reino de Deus está próximo. Mudar a vida e reino. Era uma mensagem direta, era uma mensagem que não tinha rodeios, ela não tinha desdobramentos. Na minha versão, inclusive, diz que ela é uma mensagem simples e dura. Ela é bem simples. A mensagem simples quer dizer que ela é bem óbvia, ela não precisa de muita explicação. Ela não precisa que você tenha estudado demais para entender. É como se eu dissesse para você assim, olha, você quer ir no Lunasa? Vire aqui à direita. Isso é simples, qualquer um vai saber o que vai acontecer. Dependendo da noção do que quer virar. Mas aí, o que me chama a atenção aqui, eu quero aguçar na sua mente. Mudança de vida e reino. A mudança, ela vem como um convite, porque para viver o reino de Deus, o reino dos céus, se faz necessária uma mudança. Por quê? E aí nós precisamos entender o que é o reino. De uma maneira bem fria, talvez de uma maneira bem objetiva mesmo. Se a gente pensasse o reino e suspendesse nessa análise nossa a noção de reino de Deus e pensar só reino. O que é um reino? Um reino ele tem uma composição básica de 4 elementos. Acompanhe aqui comigo. Um reino tem que ter um rei, certo? Se é reino, existe um rei. Isso é fato. Isso é simples. Não existe reino sem rei. Um reino não tem um presidente. Ele não tem um parlamento assim. Ele tem um rei. E isso é absoluto. Isso é simples. Se tem um reino tem os súditos. Não existe um reino que tenha um rei isolado e o reino é só o rei e só ele. Não existe isso. Então, se você está comigo, presta atenção. O reino tem um rei e tem os súditos. Aqui já era um detalhe crucial na mensagem de João Batista. Porque ao convidar as pessoas, ao anunciar às pessoas que o reino de Deus está próximo, mude a sua vida, transforme a sua maneira de existir. Ele estava te convidando a ser um dos súditos desse rei. É um rei, súditos. Aqueles a qual estão diante do rei e obedecem ao rei. E aí entra o terceiro elemento. Rei, súditos. De todo reino existem leis e ordenanças que o rei criou, que o rei acredita, que o rei desenvolveu, para que os súditos possam viver sob ela. Rei, súditos, leis e ordenanças. Tem uma cultura, tem uma maneira de mover, de existir, de se comportar. Nós já vimos nos capítulos anteriores como que o Evangelho do Reino convida o indivíduo a ser um ser submisso, a viver uma obediência, a não ter medo. Nós já vimos alguns comportamentos anteriores aqui. E aí todos esses comportamentos e muitos outros que nós vamos ver, muitos mandamentos, muitos convites, muitas propostas de Jesus, está enraizada nessas leis e ordenanças do reino que é dele. Ele criou. Se ele criou, tem um sentido.
né? Eu me lembro, só fazendo um paralelo para a gente entender um pouco, né? Estava no acampamento em Brasília há pouco tempo e algumas questões lá são tão assim, suspensas sobre as ordenanças do reino. Eu me via um dia na tarde tentando convencer adolescente o porquê que transar antes do casamento é pecado. E eu me vi num momento tentando assim, argumentar com questões assim, meio que teológicas, meio que assim, tentar construir uma linha de pensamento, até que uma hora eu parei e falei assim, presta atenção, é pecado, porque o rei disse que é pecado, porque veio dele. E se ele criou como um conceito de pecado o sexo antes do casamento, isso tem uma lógica, tem um sentido. Isso tem a ver com a maneira como o rei rege o rei. Rei, súditos, leis e ordenanças. E por fim, muito interessante, todo reino tem uma geografia. Um reino não reina no espaço, ele reina num lugar. Existe um lugar, existe um território. E aí entra assim o grande detalhe que aí junta a mensagem de João Batista. Qual é a geografia do reino? Responde para mim. Olhando para os evangelhos, para a vida de Jesus, para aquilo que você já tem contemplado, aonde é o território do reino de Deus? No meu coração e no seu. Está comigo, gente? Amém. Não é essa terra, Uberlândia não é de... Jesus não está reinando em Uberlândia. Porque se Jesus reinasse em Uberlândia, aquela mulher teria sido morta com 11 tiros na frente do sacolão do pai do Doni essa semana. O reino dele hoje, ele escolheu nesta dimensão reinar. A geografia do reino dele é no meu coração e no seu. Por isso, e a gente volta no início de João Batista, muda de vida. Você só vai conseguir entender o rei, se vê como súdito, entender de coração as leis e ordenanças e permitir que o seu interior seja a geografia, seja o território, seja o espaço desse reino, você mudando, transformando, né? E aí, claro, essa mensagem de arrependimento, de arrancar, de largar tudo isso, para que uma nova ordem, uma nova cultura possa gerir sua vida, né? Por isso que, no meu ponto de vista, a mensagem de João Batista era tão enfática, né? Olha aqui, estou pensando num negócio diferente aqui, vai envolver a Claire. Estou gostando da Claire hoje aqui, né? Foi bom você vir na igreja. Você sabe o hino da Inglaterra? O hino? É. Todo não. Todo não? Parte. Você não sabe todo por quê? A gente não tem costume de cantar. Não tem costume? É interessante que nas Olimpíadas e quando vai a seleção lá, né, ou alguma coisa da Inglaterra, eu só sei God Save the Queen, né? God Save the Queen. Você pode cantar um pedacinho pra nós? Cantar não, falar. Você é ruim de cantar? Não sabia não, cara. Você é desafinada? Não, sou ruim, mas eu não. Ela é boa de cantar, não é? Ela tá com timidez, não é? Como é? Lá, 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 lá. Vai lá. Vou falar. Atenção. Canta pra nós, galera. Não vou cantar, não. Você não dá conta? É voz. Fala inglês pra nós. God save our noble queen. Vai traduzindo. Deus salve nossa rainha Aí, nobre. nobre. Deus salve a nossa rainha graciosa. Não, fala inglês primeiro, a gente quer ouvir inglês. God save our gracious queen. Gracious Queen. Reign her victorious, que ela reine vitoriosa. Reina vitoriosa. Pra se cantar é melhor, porque a Long música to tem... reign over us. Por muito tempo reinar sobre nós. Deus salve a rainha. God Save the Queen. Eu acho muito bonito, né? Quando God Save the Queen, lá, 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 é crescente. Eu acho muito bonito o hino da Inglaterra, né? Podia cantar, Claire. Treina pra semana que vem, cara. Né? É verdade. Mas então, e olha que ela peida. Rainha peida? Achei que era. Achei que tava falando. Achou o quê? Não, isso eu não me peida. Mas eu tô falando da rainha, né? A rainha peida, não peida? Peida. E peida fedido. Ela não peida cheiroso, não. Você pode ficar tranquilo. É igual eu e você, né? Então, mas ela tem... Eu fico vendo o David Marshall, estou passando um patinho para a prática, para entrar nesse seu raciocínio aí. O David Marshall, por exemplo, que é
um inglesão mesmo, puro, da gema, do interior, e que passou pela guerra e sabe o que é. Ele conheceu Winston Churchill. Tipo assim, não pessoalmente, mas o que o Churchill era em pessoa, como a gente vê hoje o presidente ou o prefeito Gilmar Machado, etc. Winston Churchill, que a maioria dos jovens aqui talvez nem sabe, nem lembra quem que é. E os adultos têm que ler de novo. Então você vai, Winston Churchill, Primeira Guerra Mundial, pra você aprender quem que era o cara. O cara salvou a Inglaterra e salvou todos nós. Deus usou o Winston Churchill, que chabutão, que gordão, o cara era demais. E a Inglaterra voltou-se para Deus naquela época lá. E a rainha puxou a nação para ser uma. Correto? Né? Você estudou isso na sua história do país lá. Então, isso é muito importante. Olha a bagunça que está nessa nação. Nós não temos rei. Pior, nós não temos rainha, não tem nada. Nós não temos... Pensa num aí que eu vou seguir o exemplo dele lá em cima. Pensa em um que eu posso seguir o exemplo. Ninguém. E a rainha tem aquela postura lá, e o seu reinado, e os protocolos. É meio fresco mesmo, é claro para nós, que a gente é brasileiro, mas tem todo um rigor que faz parte da nação. E é importantíssimo para aquele reino unido. O seu reino é unido, né? British Kingdom, né? Reino unido. E assim vai. Imagina, se tem uma rainha que é velhinha já, frágil, eu bato nela só com a mão. Tranquilo. Mas a autoridade que ela tem abala as nações. Sendo uma rainha física, natural, material, gente que peida. Entendeu? Agora imagina Jesus Cristo, que hoje é glorioso, e Ele reina, e Ele é rei, e Ele já veio como rei dos judeus, tanto é que na inscrição dele na cruz, rei dos judeus, quando Pilatos pergunta, ele fica quieto. Ele não fala de si mesmo. Assim, você está dizendo. Entendeu? Mas ele se proclamou Deus, eu e o Pai somos um, blá blá blá, etc, etc, etc. Quando João Batista vem aqui, depois da volta do Egito, que ele era menino, né? Foi lá para a cidade de Nazaré, crescer e tal, etc. Aqui eles já estão por volta de 30 anos, os dois. E ele começa a pregar. Eu achei interessante, Salim. Onde ele começa a pregar? Olha aí na sua Bíblia. Onde? Lácio. Onde, Laércio? No deserto. Quero pregar no deserto. Não é? Tem uma experiência, o Marquinhos tem uma experiência boa, né, Marquinhos? Cadê o Marquinhos? Ali, né? O Marquinhos, você era com o Marquinhos, nós somos privilegiados. O Marquinhos já pregou para a Al-Qaeda. Você sabia disso? Era um cachorrinho lá no centro de recuperação, onde ele era hospedado lá. O cachorrinho chamava Al-Qaeda. Ele pregou para a Al-Qaeda. Aí é o seguinte, mas quando o Marquinhos estava lá no centro de recuperação, eu lembrei de você quando eu estava lendo isso aqui hoje. Deus falava com ele, olha, eu vou fazer de você um homem que vai pregar meu evangelho. Não falava as promessas, se você ficar firme e tal. Hoje ele está firme em Jesus aqui. Aí Deus mandava ele fazer jejum. Marquinhos, tá? Que depois você conversa com ele. Ele subiu o morro, lá da casa de recuperação. Tinha um púlpitozinho, os bancos lá assim. O único ser, além dos espirituais, que seguiam ele era Al-Qaeda, o cachorrinho. O cachorrinho, e sentava lá, ficava vendo assim. Ele pregava para a Al-Qaeda, era ou não era? E pregava para os bancos vazios. Pregava e chorava e pregava e tal, e Jesus, e não sei o que, tudo vazio. Mas Jesus falava para ele assim, eu estou te ouvindo, eu estou sentado aqui, prega para mim. Nossa, que experiência que Deus deu para o Marquinhos.
Aí virou esse homem de Deus e cada dia se vigiar, vai ser mais homem de Deus cada dia. João, ele pregava para o deserto. Agora o negócio dele, Natiele, era a mensagem. Não era importante a audiência. Entendeu? É a mensagem que a rainha dá. A palavra que ela dá todo final de ano, aquele speech, né? Ela faz um speech, uma pregação, uma palavra no final do ano, dando os rumos para a Inglaterra no próximo ano. E aí o parlamento recebe aquela palavra e em cima daquela palavra eles fazem a nação acontecer. Aí vira Inglaterra, vira Reino Unido. Tem alguém, você entendeu? E esse alguém que falou desse reino, primeira vez abertamente, citando os profetas, quem foi? João Batista. Que era um cara, Tarsis, assim no geral você vê aqui, sem aparência humana alguma. É outra característica de quem é do reino. Você não precisa aparecer. É claro que eu gosto de camiseta, de perfume, de óculos, de tênis, de cabelo, de shampoo. Você também, você gosta e tal, né? Mas o centro da nossa vida no reino de Deus não é esse. Como a gente vai ver mais aqui para frente. Então nesse primeiro versículo aqui, que é o capítulo 3, ele diz assim: naqueles dias, já com 30 anos de idade, eu aliás procurei minha Bíblia cronológica lá em casa para pôr uns dados aqui para dar para você, não achei, deve estar aqui na igreja. Lu, você me lembra? Está com você? Então devolve, que eu estou precisando. Né? E eu procurei, não achei, falei, mas não é possível, queria saber, eu vou trazer para vocês a informação de Jesus, quantos anos ele tinha, quando Herodes mandou matar, vou trazer a informação de quantos anos ele tinha, quando João começou, e quantos anos João tinha, quando começou, e com quantos anos ele morreu, e quanto tempo ele pregou. Não foi tanto tempo assim não. E a cabeça dele foi pedida, porque ele pregava o reino. Mas sabe, ele não tinha aparência nenhuma. Pelo contrário, ele era considerado meio fora do padrão. Porque comia inseto com mel e se vestia de pele de camelo. Devia ser uma catinha esse homem tão grande. Vai no normal aí você vê. Uma pele, é claro que o couro é curado. Não era um couro cru, ensanguentado por cima. Era um couro de camelo curado. Mas quem já andou a cavalo e sabe o que é um pelego, né, Silei? Sabe como é que põe o couro. Aquilo lá vai suando. E o cara estava no deserto e não tinha banho direito. Imagina a peça rara que era. Não era cheirosinho igual o seu pastor quando você me abraça, não. Né? Ele era fedido, fedorento. Mas ele pregava o reino e abriu o caminho do rei. Tá certo até aqui? Nesse primeiro verso aqui, ó, naqueles dias apareceu, que ele foi separado desde o ventre também, ele apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, aí vem a mensagem dele, tá certo? Tem alguma pergunta sobre João Batista, essas coisas aí, nesse primeiro versículo? Alguma pergunta? Alguma sugestão? Ok, vamos lá, eu vou ler o 2 então, pode ser, Samir? Vamos lá? Aqui, a pregação do cara, olha a pregação do reino. A pregação do João Batista, né, tia? Era a pregação do rei. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Para comigo aqui um pouquinho. Se ele pregou isso aqui naquela época, e Jesus estava vindo para ser morto, depois de 2020 anos, vamos dizer, será que o reino dos céus está mais longe ou mais próximo? Ele está chegando aí. Então a gente não pode brincar com essas coisas, não.
Qual que é a pregação dele então, Plácido? A pregação do reino. Arrependimento. Não foi o que o Saulinho disse? Então, que tem os súditos, que tem as leis, que tem um rei, que se arrepende. Essa é a pregação. Que é arrependimento. Não há absolutamente, conforme Romanos, nada que te pegue, irmão, nem a mim. Romanos 8 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há. Completo. Para os que estão no Rei Cristo Jesus, que é o nosso Rei. Então não precisa peso sobre você, sobre mim. Não é pela minha moral ou pelo meu comportamento, eu estaria fuzilado, se fosse. Pelos meus pensamentos, então, eu estaria perdido no inferno. Mas é por causa do arrependimento no Rei, ou que o Rei oferece. A mão estendida. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão no Rei. Está entendendo? Essa é a pregação. Só tem que ter uma turma aqui que veio aqui, tipo assim como o Joãozinho sem braço. Uma turminha de religiosos, né? Ok? Verso 2, tem alguma dúvida? Só ali, lê o 3 aí. Mica, dúvida do verso 2? Não, o verso total, tudo, vai. Dúvidas? Você pode sair do assunto também, assim, dentro da matéria, falar, pastor, mas eu queria assim e tal, para iluminar outros corações também, viu? Não deixa de falar, não. O reino de Deus não já chegou para nós? Já que, como o Saulo falou, o território é o nosso coração e temos o rei, tem as leis, tem toda essa dimensão. O reino de Deus não já chegou no momento que Cristo, é uma pergunta, mas eu acho que no momento que Cristo ressuscitou, o reino de Deus não já estava aqui? Deixa o Saulinho responder e eu vou complementar também. Eu acredito que ele começa aqui, é como se fosse o início dele dentro de nós, ele pleno e absoluto e perfeito nos céus. Mas eu acredito, é aqui dentro, reinando nos nossos corações, ele sendo dono dos nossos corações. O reino de Deus, ele é gradual na sua implantação, de acordo com a palavra de Deus. Quando João chega, ele já chega, vamos dizer, rasgando o reino de Deus. Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Para o judeu, isso não era novidade. Por quê? Porque a promessa era do Messias. O Messias era o quê? Era o prometido. E ele era o quê? Era o rei. Só tem que... O que os judeus esperavam? Quem pode me responder? Revolucionário. Hã? Revolucionário. O revolucionário. Mas o que ele esperava? Rei político. Hã? Rei político. Um reino político. Como Davi. Quem falou outro aí? Rei bonitão. Rei bonito, o rei histórico, ou um cara que viesse politicamente e tirasse Roma do poder, Como Davi. Matando. como Davi. Só tem que eles mesmos esqueciam que Davi mesmo falou, o seu reinado é sempre eterno, nunca tem fim. O de Davi teve. Então quando eles falam, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aquele cego lá, ou quem clamava filho do Davi, cria no Messias, cria que o rei chegou. Mas o reino já está implantado pela fé, é claro. No céu já está lá. É por isso que a gente, é hora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, porque eu sou cidadão do reino. Então eu não vou pegar papel de balinha ou papel do meu escritório e jogar na Rondon. Dá vontade de descer do carro, mas a pessoa pode ter um revólver e me matar. Eu não quero morrer por causa de papel.
Outro dia aconteceu comigo, e eu fico observando assim, a Rondônia, nossa cidade, em termos de Brasil, é até limpinha, mas ainda está muito longe daquilo que é o padrão de limpo. Você não conhece que é cidade limpa, você conhece Uberlândia. Se você for em Ipatinga, nesses lugares, Ipatinga tá não, mas tipo assim, Monlevade, e o Belo Horizonte, São Paulo, você vai ver que desgraça que é, de sujeira, aqui ao redor e tal, etc. Então, a pessoa vai, tá lá, cerveja, tomando cerveja na Rondônia, um punhado de gente assim, aí o cara pegou o bombom, jogou o trem fora, joga latinha, etc. Não tem reino implantado. Não tem rei. Marcelo está conversando lá, é taxista, né? E no coração, se ele for um cidadão se você for um cara do reino, você é taxista, você enfrenta tentação no trânsito toda hora. Você é fechada, tem motoqueiro que não gosta de taxista, não sei o que e tal, etc. Se você for um cidadão do reino, você não xinga. Primeiro, você não fecha, você não ultrapassa sinal vermelho, a não ser de madrugada, quando você tem alguma desculpa para ir, porque é perigoso, aí sim, e tem essa flexibilidade. Mas o reino, ele já chegou no meu coração. E no seu, já chegou? Você age como um súdito do rei? Ou como os fariseus e hipócritas, que a gente vai ver agora mesmo? Então o reino já chegou. Agora ele é implantado devagar, no salgar e no iluminar. Ficou clara essa pergunta da Micaela aí? Então você é um cidadão do reino aqui. Então o British citizen, o cidadão britânico, ele tem aquele negócio nele. A juventude está acabando um pouco agora. Os menininhos já são mais irreverentes e tal. Mas a geração do David, da sua mãe, do seu pai, o que é isso? Você quer apanhar, você vem falar alguma coisa da rainha. Eles vão montar em você, para você apanhar. O David, eu faço testes com ele, não desrespeitando, mas perguntando coisas assim de rei, para eu aprender da rainha. E ele parece que até a postura é diferente. Our queen, né? A nossa rainha, she's clever, ela é inteligente, she's sweet, ela é doce, she's powerful, ela é poderosa, she has authority, ela tem autoridade. Você vê o David falar, você vai até empolgando assim, não, eu quero ser britânico, quero ser brasileiro, mas não, do piniquim, esse trem que está por aqui. Então, nós às vezes somos tupiniquins evangélicos e não British citizen, cidadãos britânicos do reino. Pastor. A gente vira brasileiro do reino. Aí, meu filho, aí é porcaria mesmo. Então você tem que copiar Jesus. Fala, Marquinhos. O próprio Jesus aqui no capítulo, no próprio Mateus capítulo 6. Dá o microfone lá para ele. Vai. O próprio Jesus no capítulo 6 em Mateus, no verso 33, na primeira parte, ele fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino, o seu reino e a sua justiça. Então, como o pastor disse, o Saulinho também, é contínuo. Nós temos que cada dia estar buscando o reino dele, para quando nós chegarmos lá no céu, nós já estamos acostumados com o reino. Não tem muita surpresa. É verdade. E Paulo fala assim, desenvolvei a vossa salvação. Em outras palavras, Sâmia, desenvolvei como súdito dentro do reinado. Desenvolva-se como um súdito, como cidadão do reino. Eu estou aqui, eu sou brasileiro, eu amo o Brasil, gosto do Brasil, das coisas do Brasil. Eu não gosto da política do Brasil, não gosto da economia do Brasil, eu não gosto das porcarias do Brasil, não gosto. E eu falo, quando tiver microfone, eu falo mesmo, não gosto. Aqui é horrível de se viver nessa área. Você não sabe, você é inseguro, não tem nada de certeza. A política judiciária é podre, é porcaria, é bosta, o magistrado e tudo mais. É tudo uma bosta aqui no Brasil. Não tem nada de reino, não tem nada de verdade. Para o rico, ele não fica na cadeia. E o pobre, por uma maçã, ele fica apodrecendo lá, porque não tem advogado para ir lá. Essa é a verdade. Então o que eu sou? Eu sou cidadão do reino, dentro do Brasil,
A nação é quem eu amo, o clima, a comida, as pessoas, o jeito assim e tal. Isso eu gosto aqui. Vamos para o outro versículo então. Qual que é agora? 3. Vai dar para começar só. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Ou seja, o João Batista apareceu para pregar o reino e ele já tinha sido falado. Então o judeu conhecia. Porque o judeu tinha que saber a Torá. Eles sabiam a lei. Eles sabiam as profecias sobre o Messias. O que escreveram sobre esse? Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. O que isso aqui tem a ver com reino? Ou com rei? O que você acha? Dá para o Zezé lá. Vamos lá. Comenta um pouquinho para nós esse versículo aí. Falado sobre João Batista. Eu acho que o primeiro aspecto de alguém que quer viver no reino é endireitar as suas veredas. Eu acho que é simplesmente isso, né? Deixar as velhas práticas e viver aquilo que a Bíblia nos ensina, que a palavra de Deus nos diz, uma vida de santidade, uma vida de interesse, uma vida de todas as coisas que compõem uma vida de alguém que ama Jesus e aprende com Ele como ser um cidadão desse reino, né? Acho que é isso. Se você... Dá o microfone para o Sirley lá. Se você é cidadão do reino, você tem as leis da Inglaterra, você tem a rainha da Inglaterra, você é súdito na Inglaterra, você não pode chegar daqui para lá e falar assim, não, mas eles estão dirigindo do lado errado. Por exemplo, no carro, né? Porque escolheram dirigir desse lado aqui, historicamente e tal, e os países que eles colonizaram dirigem desse lado, por quê? Porque seguem o padrão do reino. Entendeu? Aí você já passa para a França, para a Alemanha, é do jeito nosso aqui, do lado esquerdo. Para eles, a gente até brinca um pouco quando vai falar assim, eles estão certos, porque eles seguem o reino, o jeito do reino, as roads, as avenidas, as placas. Aí a sua mente tem que ser trabalhada para você não andar de carro quando você chega lá. Entendeu? Sirley, vamos lá. Um pouco de história só, pastor. Vai. Naquela época, quando o rei, o soberano, ia para algum lugar, somente tinham casas de repouso, né? Não de velho assim, como se diz, de veraneio. Quando a comitiva real, como o rei ia, os Eles tinham escravos... seus palácios, a rainha tem seus palácios. Exato. Ao redor do reino dele. Exato. Quando eles iam para a sua casa de veraneio, e os escravos, os servos, iam na frente, tampando os buracos, tirando as pedras e aplanando os caminhos. Isso. Só para lembrar disso. No Brasil, quando vem um cara importante, espíritos meio filhos, vai nas ruas, né? É por aí. Dá aquela maquiada. Põe uma britazinha em cima do asfalto, tá bom? O pneu vai passar só uma vez mesmo, depois vem uma chuva dessa, no outro dia não tem mais nada. Né? Infelizmente, unfortunately, infelizmente. Sirley, foi bom falar isso aí, nós vamos encerrar com isso. O seguinte: aplanai os caminhos do Senhor, porque o rei vai passar. Endireitai as veredas, aqueles caminhozinhos, os caminhos. João veio para isso. Agora, para a gente encerrar isso aqui com chave de ouro, você está vendo que a mensagem do reino mudou? Por que o Brasil está assim nas suas igrejas evangélicas, Ana? É porque a mensagem é só para fazer coceira nos seus ouvidos. Não é mensagem do reino. Está percebendo, Claire? A mensagem é assim, para você se sentir bem. É para você trocar de carro, comprar um terreno, não ficar doente, o cabelo não cair, não ter câncer,
não passar aperto, não ter problema familiar, não ficar com gente drogada na família. Ou seja, é uma mensagem que você é um gostosão da paróquia e do país e do mundo, e é preferido por Deus. A mensagem do reino não é essa. A mensagem do reino é o seguinte: você tem um rei que te ama, como a rainha, e vai cuidar das leis melhores para você. Health security, o negócio de segurança de saúde, não é? A aposentadoria, o casamento, a comida, o leite, as frutas, mas o alvo não é esse. O alvo é como foi com Churchill e com a rainha Vitória na época, né? Lá atrás, eles passavam aperto. Veja o filme da Segunda Guerra Mundial histórico e põe lá Winston Churchill. O que ele fez? Eles passaram aperto, eles não tinham nada de comer. O David me conta. E era tudo assim restrito. Era assim, um bread, um pão para a família inteira. E tinha que fazer coisa em casa, tinha que plantar. Eles encheram a nação de verduras, porque eles tinham que comer legumes e tal, porque não tinha nada para produzir. As mulheres tinham que produzir armas. Mandaram o conto de Nárnia, do Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, de C.S. Lewis, aquelas criancinhas que vão para o interior, para uma casa, porque os pais e as mães tinham que pegar as criancinhas e enviar para abrigos, para eles não morrerem nas capitais. Então tem um preço plástico, mas é gostoso saber que você serve ao rei e que algum dia essa dificuldade vai acabar. E mesmo na dificuldade, olha para a sua vida, né, Elô? Olha para a sua vida, olha a dificuldade, olha o Paulão, olha que beleza, o Emerson, olha cada um aqui, mesmo que você tenha muita dificuldade, o rei está cuidando de você. Amém? Então ande pelos caminhos do rei. Vamos ficar em pé para a gente falar. Ô Lu, você não tem que me lembrar uns trem aí que eu tenho que falar aqui? Já deu certo? Eu só vou lembrar o seguinte. Domingo, gente, tem um punhado de gente que está viajando. Eu acho que mais da metade da igreja está viajando. Mas eu quero te lembrar um negócio. O rei vai estar lá, viu? Amém. E eu também. Vou estar na cola dele. Né, Zé? Vou estar ali no gargalo. Nós vamos cantar para o rei, ofertar para o rei, vai ter churrasco para o rei, vai ter jejum para o rei, oração para o rei, vai ser uma beleza, tudo para o rei. Então domingo nós vamos estar lá com o rei. Não fica dormindo nessa chuvinha não. E segunda, nós estaremos aqui evangelizando, orando, almoçando juntos e falando com as pessoas tristes que tem os seus mortos lá, que tem um rei vivo. É 7 horas, né, pastor? Segunda é 7 horas. Segunda 7 horas para quem quiser 7, né? Eu vou chegar nesse horário, você pode chegar a hora que você quiser. Tá bom? Vamos orar. Diga. Só fazer um pedido de oração. Queria pedir oração dos irmãos, porque uma moça em Goiânia, ela chama Mariana. Ela é filha dos líderes da PEC de Goiás. Ela foi diagnosticada com metástase na coluna e está com alguns tumores no útero. Ela fez uma cirurgia, está em quimioterapia, mas eu queria pedir para você orar por ela. Ela se chama Mariana, ela tem acho que 20 anos, 20 ou 21. A menina nova, os pais dela são líderes da PEC de Goiás, eles já vieram aqui em Uberlândia, na VID inclusive, no acampamento do Ministério Infantil há uns 7 anos atrás. Talvez alguém se lembre deles, mas orem por ela, tá? Mariana. E tem o Evandro, né, também. O Evandro não está bem, né? Pode falar. O Evandro não está bem, ele me escreveu ontem dizendo que depois da quimioterapia que ele fez, ele foi fazer uma tomografia e achou uma outra massa dentro do intestino dele.
e que não vai poder fazer quimioterapia, ele precisa de um outro medicamento. Então estejamos orando por ele, né? Duas pessoas que mexem com crianças, né? Vamos orar. Senhor, nós, diante do Senhor, nós colocamos essas duas vidas, Senhor, e pedimos que o Senhor nos visite nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Visita o Evandro lá em Belo Horizonte, toca no seu corpo, Deus. Sim, Deus, em nós nome de pedimos que o Jesus. Senhor o visite, o abençoe de uma forma muito especial na noite de hoje. Leva paz ao seu coração, Senhor, e que ele confie em Ti. Em nome de E Jesus. descanse no Senhor. Amém. Porque o Senhor fará algo maravilhoso em sua vida. Nós cremos nisso. Pedimos também pela Mariana em Goiânia. Sim, Jesus. Visita aquela moça, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua Abençoe glória, sua Deus, família, seja em nome de revelada, Jesus, Pai, e que ela nessa possa ser desgraça, recuperada. Pedimos pela cura dela, Senhor, em nome de Jesus. Sim, toda a Visite-a tua vontade. e abençoe seu coração e sua Sim. mente nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe os que estão ao seu redor, dela e do Evandro, que eles sintam paz, essa paz que excede o entendimento. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe cada um dos que estão aqui, nos leve embora na paz do Senhor e que possamos ter um restante do dia agradável na Tua presença. Obrigado mais uma vez pela chuva, Senhor. Obrigado, Deus. Para refrescar nossa terra, para Muito obrigado. trazer vida às plantas Sim. e a nós, Deus. Nós te agradecemos por essa água. Amém. Essa água que desce dos céus, ó Deus. Que ela enche nossos corações também. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai com Deus.